Se Deus te chamasse para algo esquisito, você iria? Se Deus o chamasse para algo esquisito, você iria? Eu acho que não. Não. Mas Ele te empurraria para isso. Porque a palavra de Deus diz, movendo o Senhor, nada vai impedir. Então tem coisas que Ele vai pedir e nós vamos dizer, eu não vou fazer isso. Mas tem coisas que Deus vai mover o cajado dele. E aí Ele te empurra para fazer isso. E quando você se der conta do que você, de onde você está exatamente no centro da vontade de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu quero meditar hoje com você num texto que me chamou muita atenção, conhecido. No livro de Gênesis, no capítulo 37, conta a história de José. E a história de José é tremenda porque esse trajeto desse homem mostra que não tem atalhos e não tem um caminho curto. Aonde você tem que chegar e aonde Deus vai te levar, não tem caminho curto. Ele fez algo em mim, fez algo em você, colocou algo dele dentro de nós. E vai chegar uma hora e um momento em que nós vamos ser usados. Talvez você possa ser usado para muitas coisas. Deus é que sabe. Mas com certeza, muita gente nesse planeta, Ele colocou algo para uma determinada época. Abraão estava achando que a vida dele já tinha acabado, que as coisas já tinham acontecido, então ele já estava livre. Mas Deus vem e o chama para fazer algo, para acontecer algo. Eu já estava pensando em aposentadoria, eu já estava pensando que ia morrer. E Deus o chama para começar uma nação. Que coisa poderosa, irmãos. Homens de Deus que já estavam achando e pensando, eu já passou o meu tempo, já acabou o meu tempo, e mal sabia ele que o tempo dele já estava para ainda começar. E quando nós pegamos a história de José, não é diferente de muitas histórias que estão nesse planeta. Famílias que às vezes não se entendem, irmãos às vezes que brigam, não é diferente de muita coisa que acontece hoje. E é interessante que nós podemos perguntar, mas Deus usa tal coisa assim? Usa. Usa. Deus usa tudo. Deus usa tudo. Irmãos, alguns aqui que são bem jovens, e essas crianças que nós estamos apresentando ao Senhor, vão ver conhecimento tecnológicos, o futuro, vão ver coisas assim impressionantes, que se eu voltar no ou no tempo do meu pai ou do meu avô, eram coisas assim que só tinha em filme. Hoje, eu nem diria que o futuro vem vindo, eu diria que ele já chegou. Já chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Há muito tempo atrás, eu não sei se hoje ainda tem, mas havia uma revistinha em quadrinhos que as crianças compravam, e nela tinha não sei que bicho era aquele, mas ele era chamado de professor Pardal. Acho que era Pardal. Para ser chamado professor Pardal.
E numa dessas revistinhas, ele inventou uma maquininha que mexia com os botões, e essa maquininha voava, né? E carregava as coisas. Irmãos, isso hoje já é uma realidade. Até bandido está usando isso para levar celular na cadeia. Amém? Tudo já é uma realidade. Tinha um desenho na televisão que o camarada chegava em casa e estacionava o carro na parede. Irmãos, isso no Japão já existe. É o carro do futuro. Você vai entrar e pendura ele na parede. Tinha um outro desenho que falava dos Jacksons. Já tem um carro que está anulando a força da gravidade e andando por cima, não gasta pneu. Que coisa poderosa, irmãos. Os carros elétricos que estão vindo aí, coisas poderosas. Amém? E não fique assustado se um dia nascer um bebê já com seu tablet e celular, porque eu não sei como ele vai pôr isso lá dentro, mas como vai o futuro, ele vai conseguir. Ah, vai. É capaz de, quando tiver a mãe fazendo uma endoscopia, ele manda um recado para o médico, já falando: alô, doutor, senhor, por favor, me arruma um celular para mim me comunicar com o mundo exterior. Com certeza, irmão. O futuro já está aí. Os remédios que estão sendo inventados agora e criados agora, fantástico, irmãos. Bebês que agora são apresentados vão passar de 100, 120, 130, 150 anos brincando. As pessoas vão viver muito. E Deus vai fazer uma coisa linda nessa terra, antes que Ele possa chegar. A terra não está pronta ainda, porque se Ele viesse hoje para arrebatar os seus, e a Bíblia diz que é uma cidade que vai ficar flutuando no lugar da lua. A lua está se afastando da terra, irmãos. E muitas vezes nós estamos preocupados com o quê? Com coisas tão pequenas. E estamos esquecendo que Deus tem um propósito lindo e tremendo para a vida de cada um. E que você pode olhar para o problema que for na tua frente. Deus tem poder para mudar e transformar e usar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa trajetória de José mostra que não há como cortar caminho. Tem que passar por muitas coisas. Talvez você vai estar passando por um aperto, uma luta, uma coisa assim que você diz: Deus, eu não estou entendendo, parece que o mundo caiu em cima de mim. Mas não caiu. Faz parte, porque Deus está te pondo na forma dEle, e está te dando forma. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um momento disse assim, de uma cidade viria a salvação, do Egito viria a salvação, passaria a salvação. Uma coisa que você começa a ler, como vai entender isso? Aí vem Jesus. Tem um censo, onde tem que contar as pessoas, ele é obrigado a ir até lá.
Ou seja, Deus estava dizendo que iria passar a salvação por aquela cidade. Quem podia contar que teria um censo no meio? Às vezes você pode ir para algum lugar ou para alguma coisa e não sabe que Deus está te usando. Outras vezes pode ser uma cilada. Mas para isso a gente tem que perguntar para Deus todas as coisas. Por isso ele disse, entrega o teu caminho para mim, confia em mim, o mais eu vou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nessa história que é tremenda, porque diz José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. E essa é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zipa. Jacó diz que o pai já tinha idade, e que José, que era o caçula, contava tudo para o pai de tudo errado que os irmãos faziam. Você acha que ele era amado? Irmãos, é só olhar para a igreja e pegar os fofoqueiros. Você é amado? Tem gente que vem no domingo, às vezes, nem para ouvir a palavra. Vem para o que tem de novo. Conte-me tudo, não esconde-me nada. Qual é a bomba? Não é assim? Como é que chama esse negócio? Face, essas coisas assim, tem muito disso, né? Qual é o negócio? Qual é a coisa? Não sei. Ouvir dizer tal coisa. Deus poderoso. Vamos orar. Nem viu, já vai orar. Nem sabe, já vai orar. Nem entende, já vai orar. Vai orar o quê? Você não viu, você não sabe, você não sente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, você imagina, o pai com idade tem um filho. O filho novo, para um pai com idade, é como se fosse neto. Amém? E neto é um perigo. Porque ele tira as coisas do pai. Tira, eu sei que tira, eu tenho medo disso também, irmão. Porque também eu posso chegar lá e... Pois é, não tem problema. Mas que tira, tira. Tira, alguém tira. Aí ele pega aquele filho e cuida dele e tal. Aí ele vem e entrega tudo que os irmãos fazem de errado. Você imagina se ele é querido. Mas o problema não é que se eu sou querido pelos irmãos ou não. O problema é se eu sou um escolhido de Deus. É aí que está a diferença. Eu posso ser rejeitado pela humanidade, mas eu posso ser querido por Deus. Aí é diferente. Posso ser rejeitado por um pai ou por uma mãe, mas eu sou querido de Deus. E Deus tem um projeto para a nossa vida. É aí que muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Para poder entender o projeto de Deus, os pais, é difícil, às vezes, os pais entenderem um projeto de Deus para uma criança ou para alguém. Precisava ter muita comunhão com Deus, quando ele poder entender que ele está ali como um protetor, um provedor, não dono. Nós não somos dono de nada, irmãos.
Amém? Nada. Fosse dono, não havia perda. Mas do que você é dono? Do que você pode levar? Você não tem nada, você não leva nada daqui. Tudo que temos aqui é para poder usar aqui. Amém? E é uma coisa poderosa, irmãos, como eu amo Eclesiastes 3, que fala que há um tempo e propósito para todas as coisas. E quando Deus começou a me mostrar que aquele tempo não é um tempo que Ele determina, é um tempo que eu e você determinamos. Você pode determinar, por exemplo, quanto tempo você quer sofrer. Você pode determinar, olha, eu vou sofrer minha vida toda. Pode. Vai ser uma bênção. Amém? Pronto, você vai sofrer. Pronto. Agora, quando alguém chegar e falar assim, eu vim falar do meu problema. Né? Aquele problema aqui já é uma xerox, porque é o mesmo, não muda. Então você já traz o problema. Olha meu problema hoje. É. Você determina quanto tempo você vai fazer isso, quanto tempo você vai sofrer, quanto tempo você vai ficar. Amém? Você vai morar dentro de uma casa. Aí Deus tem um propósito para você, porque você é bênção. Quando você pôs Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se tornou bênção. Amém? Aí Ele quer levar você para, digamos, um outro lugar, um condomínio, ou um prédio, alguma coisa assim, mas você não sai. Porque a gente tem uma tendência a se pegar com as coisas, sim ou não? A gente se apega. Aí Ele deixa acontecer algumas coisas lá ruins, que empurra você. Às vezes assalta, às vezes rouba a casa, até que você chega e fala, não vou morar mais nessa casa. Ué, por que não saiu antes? Porque precisava do cajado de Deus. Amém? Precisava do cajado de Deus fazer você andar. Então, o tempo, quem determina as coisas da minha vida ou na tua vida, somos nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. É você que define ser fiel ou não fiel. É você que define essas coisas. Mas tem uma coisa. Para cada ato nosso, há uma reação. E essa reação é que nós não podemos ser donos dela e nem prever. José, ele já era um camarada, ele era um jovem já com um talento, perturbar os seus irmãos. Mal sabia ele que ele estava começando a fazer uma poupança do dinheiro para mandá-lo para o Egito. E a Bíblia diz que ele era o queridão. Jacó já era com idade quando José nasceu, por isso o amava mais que todos os seus outros filhos. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde, ela mostra mesmo as coisas. E aí ele mandou fazer para ele uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles. Por isso não tinham ódio dele. E eram grosseiros quando ele falava. Que homem tremendo que sabia transformar os problemas em vitória.
Eu quero que você, nesse momento, medite comigo. Deus me deu uma capacidade de pegar os meus problemas e transformá-los em bênção. Que coisa tremenda. Que coisa poderosa. Amém? Você tem a capacidade de transformá-los e a capacidade de criar coisas poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E quando nós começamos a ver aqui como a trajetória dele, quando chega no verso 18, ele vai procurar os irmãos veem ele chegando, começa a pensar e arquitetar um plano. Lá vem ele, lá vem o sonhador, lá vem o cara que é o problema. Vamos acabar com ele. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Presta atenção, meu irmão. Dentro de uma comunidade, de uma igreja, o líder ali é um pai espiritual. Amém? Ele é um pai e ele é uma cobertura. Mas ele não é o pai de todos. Porque tem muita gente que já veio gerado e tem um pai espiritual. Amém? O pastor é o pai e eu... Não, nem sempre. Porque pai, você só tem um. Pai é aquele que te gerou. E se você o trair, você não foi fiel ao teu pai. O pai espiritual é um. Cobertura, cobertura aonde eu estou é a minha cobertura. Mas aquele que me gerou na fé e nas coisas de Deus, aquele é meu pai espiritual. Com aquele, a Bíblia diz, honra-o, para que se prolongue os teus dias na terra. Não é só o pai que gerou biologicamente, mas o pai que te gerou espiritualmente. Fidelidade. Por que que ele era amado do seu pai? Porque ele amava o seu pai. Os outros apenas cuidavam do rebanho do pai e diziam, um dia ele vai morrer, eu vou ser o herdeiro e vou receber as coisas. Mas José amava seu pai. Então o pai tinha uma relação diferente com ele. Preste bem atenção nisso. Tem coisas aqui poderosas para nós meditarmos. E aí, quando chega nesse verso 18, começa a dizer, eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Ele vai procurar os irmãos, ele não encontra os irmãos, mas o pai tinha dado uma ordem, ache teus irmãos e me traga notícias. E ele foi para o lugar onde necessariamente, ou o normal seria que os irmãos estivessem ali, e chegou ali e não encontrou os irmãos, a Bíblia diz, encontrou outras pessoas e disse, onde estão meus irmãos? Ele simplesmente poderia dizer, eu não quero nem saber, esse pessoal não me perturba mesmo, não liga para mim, mas ele amava seus irmãos. Porque o amor que o pai transferia para ele, ele também transferia para os irmãos, mesmo que os irmãos não o amassem. Mas ele amava os irmãos. E a Bíblia diz que no amor não tem lei.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai para uma outra região. E quando ele vai chegando para conversar com os irmãos, para saber como eles já estão arquitetando. Vamos matá-lo. Vamos acabar com ele. E a Bíblia continua dizendo, e eles disseram, lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois nós vamos jogar o corpo num poço seco e vamos dizer que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vai dar os sonhos dele. Diga comigo. Os sonhos de Deus e os projetos que Deus tem para mim, ninguém pode roubar, nem o diabo. Não importa se eles vão mudar, não importa como eles vão ser, ninguém pode tirar os sonhos que Deus tem para você. Como Ele vai te usar, como Ele vai te preparar, aonde Ele vai te colocar. Tem muita gente que pensa que vai ser tudo pastor. Não vai não, irmãos. Não vai não. Nós precisamos de pessoas em todas as camadas da sociedade. Em todas. Em todos os setores. Em todos os setores. Nunca na história automobilística se chamou tantos carros para trocar peças. E de empresas que tinham nomes, marcas que tinham nomes. Mas quando começou a ser automatizado tudo, quando começou a ser bagunçado tudo, e de qualquer jeito, de quem foi a falha daquela pessoa que deixou passar aquela peça? Garanto que não é um homem de Deus. Como pode chamar peças que podem arriscar até a vida de quem tem aquele produto, aquele carro? Quem vai ser responsabilizado? Você vai comprar algo que custa muito caro. E de repente, para não ter dor de cabeça, aí você é chamado para trocar uma peça que pode arriscar a tua vida. Será que ninguém está vendo isso? Compram as coisas, Deus dá um entendimento, dá uma inteligência a alguém, dá um projeto para alguém, alguém desenvolve uma experiência, cria um produto. Alguém vai lá, copia, faz igualzinho, mas é uma porcaria. E estão fazendo as mesmas coisas com a pirataria da palavra de Deus. Sabe, estão formando homens que não pagaram um preço, que não tiveram o mínimo chamado, que não passaram as mínimas provas para pastorearem. O quê? Sabe, não há cortes de caminho, não há atalhos. Hoje, quando você vê pessoas, e eu vejo pessoas que conquistaram, trabalharam, começaram do nada, de baixo. Quando passa isso para os herdeiros, em pouco tempo, perdem e vão à falência. Por quê? Porque os herdeiros não foram preparados para pagar o preço.
Quando você vê a história de Moisés, o que ele passou, ele escapa da morte, ele vai ser criado pelo faraó ali no palácio, é amamentado pela mãe, passa uma série de provas, vai para o deserto, acha-se ali numa depressão, achando que a vida está acabando para ele. Deus o chama agora. E quando Deus o chama, coloca do lado dele um outro jovem, que começa a ser preparado para ser o sucessor. E ele ficava ali, e ele dava assistência, e ele pagava o preço. E muitas vezes nós queremos cortar caminho, irmãos. Tem muita gente que quer começar uma empresa e dali de alguns tempos já quer ter sucesso. Não é assim. Começa um casamento que leva no mínimo 5 anos para começar a se solidificar. E depois mais 2 para se tornar raízes. E aí começa a desmanchar tudo. Não querem pagar, ninguém quer mais pagar o preço. Quando eu começo a estudar a história desse jovem com 17 para 18 anos, tinha uma chance de tudo, está dentro da casa do pai, é querido, tem roupa, tem coisa. De repente, no momento que ele vai para chamar os irmãos, a partir dali, a vida dele começa a mudar. Eu vejo muita gente, às vezes, que vai para um hospital fazer um exame, quando vai fazer esse exame, já interna o camarada. Porque descobriu-se alguma coisa nele, não pode liberar. E a partir dali começa uma série de exames, uma série de operações, e o cara fica, ou o homem ou a mulher fica assustado, porque diz: meu Deus, eu só vim fazer um exame de sangue, já me estão internando. Quantas vezes dentro da capelania hospitalar, nós íamos ali dentro visitar pessoas que pediam, a gente dizia: podemos ajudar em algo? E eles diziam: olha, por favor, vocês têm alguém para ir em casa me trazer notícia da minha família? Eu só vim fazer um exame e me prenderam aqui, já estão me operando, eu não sei nem dos meus filhos. Sabe, irmãos, para quem está nessa rotina, para quem está na rotina do hospital, para quem trabalha dentro do hospital, para quem é um coveiro, para quem lida, põe um caixão, põe outro caixão, isso é a coisa mais natural. O camarada não está nem aí, faz uma ficha e que se dane. Mas cadê as pessoas que precisam olhar para esse planeta e dizer: eu posso fazer uma diferença, independente dos problemas que eu vivo ou com as coisas que eu passo, eu posso fazer uma diferença para a vida de alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos achar esses homens e mulheres. Amém. Alguém que passe nos corredores de um hospital e fique indignado e dizer, ou o médico, ou seja lá quem for, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, diz: eu não posso deixar uma pessoa deitada em cima de uma maca. Nós precisamos fazer algo. Eu tinha um amigo, e ele tinha um dos melhores planos da época de saúde. E às vezes nós conversando, estávamos batendo um papo, e eu dizia: nem todo mundo tem isso. Ele dizia: eu não posso salvar o mundo, pastor. Eu não posso mudar o mundo. Eu tenho que cuidar de mim e da minha família. Eu falei: tá bem. E aí ele gostava de ir jogar bola. Eu dizia: querido, não está
na hora de você já aposentar, já parar. Você já passou da idade disso, né? Não quer ajudar a gente no evangelismo, nas palavras. Você é tão bom nisso. Ah, não dá, pastor, eu preciso fazer esporte, eu preciso fazer esporte. Eu falei, mas não sei, rapaz, eu acho que você deveria ajudar, você está numa furada. Não. Irmãos, um dia, esse homem, não sei o que aconteceu, ele foi pegar uma bola em cima do telhado, o telhado quebrou, ele veio de cabeça para baixo, bateu a cabeça, foi atendido pelo resgate, pelo SUS, não pôde usar nem o plano dele, e morreu. Se tivesse ouvido, talvez estivesse vivo até hoje, já com idade, mas não quis ouvir. E eu dizia para ele, meu irmão, tem tanto jeito de fazer exercício, tem esteira, tem tanta coisa. Você precisa ficar jogando bola no meio dessa rapaziada. Você já passou disso, cara. Vai fazer outro tipo de exercício. Não. Mas as pessoas, eu não sei o que acontece com os homens entre 50 e 60 anos. Eu passei também por essa idade, a gente fica meio xarope, é a idade do lobo. A gente sabe, não é velho, mas também não é novo. Então você não sabe o que é. É um zezão. Porque você é metido a fazer as coisas e tal, mas você já foi, cara. Se toca. Vai fazer, vai pregar, vai dar folheto, que só nisso já é exercício, ó. Mas não, parece que é metido. Morreu, cara. Não era para morrer. 53 anos, tinha novo. Se morresse de uma morte aí violenta, se estivesse internado no hospital, já pronto. Não. Foi pegar uma bola. Que você tem 53 anos, o que você foi fazer lá em cima? Você não tinha que fazer nada lá. Um monte de jovem embaixo. E ele vai lá. Mergulhou. Não tinha água. Pá! Foi uma batida só. Adiantou ter o melhor plano de saúde? Não. Tem um outro amigo, esse ainda teve, Deus teve misericórdia dele e saiu vivo. Ele blindou o carro dele inteiro. Me mostrou, eu falei, caramba, que coisa poderosa. Só faltava blindar a calça dele, a roupa dele. Mas num dia eu não sei o que aconteceu. O carro deu uma pane, ele teve que arrumar. Aí teve que arrumar um outro lá da concessionária, foi passar no helióptero, irmão. Meteram bala nele. Ele disse, meu Deus, eu esqueci que eu não estava com ele. Eu falei, pois é, você se sente tanto seguro dentro de um negócio, uma hora você tem que descer lá de dentro, cara. Eles vão te pegar. Quanto mais ostentação você tiver, mais você chama a atenção do diabo. E mais ele quer pegar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, José tinha ostentação, fez uma capa, e ele agora com a capa conta para o pai o que os irmãos estão fazendo. Você acha que ele ia ser querido? Deus já eu não sei quantos tem um negocinho no carro chamado GPS, né? Então, agora tem até no telefone, né? Muito bem. GPS. E aí, quando aquele negocinho forma uma rota, e você
sai da rota. Aí diz assim, recalculando a rota. Não é? E aí você sai de novo e recalculando a rota. E se você sai muitas vezes, a mulher reclama, não te atendo mais. Se vira. Tem outros que já vêm preparado assim. Se você sabe o caminho, por que me ligou? Eu creio que isso veio de Deus. Sabe por quê? Porque a gente gosta de inventar, a gente gosta de mudar, a gente gosta de nós fazermos a rota da nossa vida. Então Deus tem que conversar, ele e o filho dizendo, recalculando a rota. Vamos recalcular o projeto em cima do nosso filho, olha lá, ó. Vão meter ele no buraco. Não deu outro, irmãos. Deus recalcula a rota, levanta Rubem. Rubem diz, não, matá-lo não. Joga no buraco. Depois nós vamos ver o que vão fazer. Irmãos, a Bíblia diz que jogaram ele no buraco e foram comer. Não é o que está aí? Olha lá, vem um sonhador. Quando Rubem, que é o 21, verso 21, Rubem ouviu isso, disse, não, eu quero salvá-los dos irmãos. Então disse, não vamos matá-lo. Não vamos derramar o seu sangue. Vamos fazer o seguinte, joga ele no poço, aqui, ó, no deserto, mas não machuquem ele. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chega ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa. E de mangas compridas que estava vestido. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco. Sentaram-se para comer. Meu irmão, eles nem ligaram. Às vezes a pessoa pisa no outro, não está nem aí. Foram comer. Deus teve que recalcular a rota. Falou, preciso recalcular agora o meu projeto sobre a vida dele. Eu queria fazer um negócio diferente. Eu ia levá-lo até o Egito para ser o governador. Mas já não vou poder levá-lo desse jeito. Porque ele está contando para o pai, ele sabe que isso atormenta os irmãos. Ele é um atormentador. Então Deus agora precisa recalcular novamente a rota dele. Ele vai ser jogado num poço. Esse poço tem que estar vazio. Poderia ter pedras onde ele iria bater, porque jogaram ele lá dentro, irmãos. Deus prepara o ambiente, mesmo que seja um poço, para que você não se machuque. Deus levanta alguém para não deixar matá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, eles lá dentro do poço, quando os irmãos veem um grupo de mercadores vindo, diz, vão vender ele. Vamos vender ele para esses mercadores. Então você vê aqui a primeira coisa. A trajetória desse homem. De uma cisterna, estava na casa do pai, sossegado, tranquilo, com a roupinha boa, com tudo do bom e do melhor. Daqui a pouco vai para a cisterna. Ou seja, ouça, meu irmão, a gente nunca sabe quando a desgraça vai chegar. Ela não tem hora. Nós nunca sabemos quando os problemas vão bater na nossa porta e a gente não sabe o que fazer. Por isso Deus diz assim, quero que você tenha comunhão comigo o tempo todo, porque você não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Não sabe o que vai acontecer.
Depois ele vai para o mercado de escravos, no verso 25 diz isso. Chega ali nesse mercado da cisterna, vai para a escravidão. Bom, pelo menos escapou da morte. Quando chega na escravidão, ele é um jovem que se destaca dos demais escravos. Bom, recalculando a rota. GPS de Deus. Quantas vezes será que Deus vai ter que recalcular a rota sobre a minha vida ou a tua vida? Preciso agora alguém especial para poder comprá-lo. Ele precisa estar perto do governo. Deus levanta Potifar. Irmãos, tudo começou quando ele foi buscar os irmãos. A partir dali, ele não voltou mais para sua casa. Por isso eu te perguntei no começo do culto, você está preparado para as transformações que Deus quer fazer na tua vida? Não é preparado para as transformações, é preparado para aceitá-las. Porque o grande problema é aceitar, não é? A gente bate, né? Tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E não adianta, vai mudar isso? Não vai mudar. Se aceitar ou não aceitar, não vai mudar isso. Mas apóstolo, eu não aceito isso. Tá bom, filho. Estou indo embora. Não aceito. Tá bem, eu já sei. Para. Não concordo. Não posso aceitar. Como não pode aceitar? Aceite. A maior dificuldade da pessoa é aceitar as coisas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele vai parar na casa do Potifar. Novamente, ele era um cara bem tratado. Potifar com idade. Põe ele para governar todas as coisas. Mas Potifar tinha um ponto fraco. A esposa. A Bíblia diz que a esposa sábia edifica, a louca destrói. Mas ele disse, e ela começa a seduzi-lo. Agora ele entra na sedução. Deus está vendo. Vou ter que recalcular a rota. Porque ali eram dois caminhos que ele tinha. Ou ele aceitava e entrava na derrota de Deus, ou ele não aceitava e ia para a cadeia. E agora? O que eu vou fazer? Ele não aceitou, foi para a cadeia. Vem novamente Deus, recalculando a rota. De novo. Agora eu preciso fazer ele prosperar na cadeia. Então ele começa a prosperar. Por que ele começa a prosperar? Porque, irmãos, quando você realmente tem Deus no teu coração, você pode ir para qualquer lugar, você pode entrar na maior crise da tua vida. Tudo que você puser a mão vai dar certo. Vai prosperar. Bendito é o nome do Senhor. E aí ele vai. Chega lá, começa a dar certo nas coisas na cadeia. O carcereiro tem sonhos. E Deus começa agora a usá-lo, porque já estava o dom ali do sonho. Sonhar e interpretar. O que eu e você temos feito com os dons e talentos que Deus tem colocado dentro de nós, irmãos? Muitas vezes a gente está deixando e se abatendo por tantos problemas, tantas coisas, e você está deixando o dom morrer.
Está deixando ele se apagar dentro. E aí esse José entra ali do buraco, como escravo, de escravo para a cadeia. E da cadeia ele sai para ser governador. Essa vida dele foi marcada por durezas e uma série de coisas. Diga assim comigo, eu preciso aprender a pegar a bênção, mesmo que haja dificuldades, transformar em bênção. Se nós voltarmos ao livro de Gênesis, aqui no 37, nesse capítulo, no verso 6 a 9, diz que ele era o preferido do pai. E ele tinha sonhos. E aí ele começa a contar os sonhos. Irmãos, ele vai contar os sonhos para os irmãos. No 6. Ele diz assim: olha, eu tive um sonho tremendo. Agora você imagina você sendo usado por Deus, e Deus te dá um sonho, e você vai contar esse sonho justamente para aquele irmão ou irmã que te odeia. Uau! E naquele sonho, você diz assim: eu tive um sonho, e Deus me deu um sonho. Ele não está falando que Deus deu, ele disse que teve um sonho, ele falou: vou contar o sonho. E aí o que ele começa a dizer? Estávamos amarrando feixes de trigo no campo. Você já reparou, irmãos, que quando Deus dá sonhos, Ele dá sonhos para você, assim, sonhos poderosos e até sonhos a longo alcance, mas pode ver, tem ou um irmão junto, ou uma irmã junto que participa. Às vezes eu estou também, não sei porquê, né? O senhor também estava lá no sonho, o senhor também estava lá pregando. Eu estava também, tem alguns que às vezes a pastora Tramontina também entra, né? Tem um outro que o Pedro passou no fundo, também não entendi aquela, Pedro. Acho que é porque você está sempre no fundo, mas você senta na frente, não sei. Mas você sempre sonha com alguém que você conhece, e é do meio. E se você mudar de igreja, também muda as pessoas. Pode ver. Você continua com os mesmos sonhos, só que agora muda. Então eu vi o pastor fulano pregando, eu vi o outro irmão, é porque agora está congregando lá. É interessante isso. E ele chega para os irmãos e fala: nós estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. E os irmãos olhando para ele. Quando o meu feixe se levantou, ficou de pé. Agora os seus feixes abaixaram, eles se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Meu Deus, não. Você vem me contar esse sonho? Hein? Você vai contar o sonho para quem te detesta, para quem te odeia. E aí o que mais ele diz? Seus irmãos lhe disseram: o quê? Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Eles já odiavam. E odiaram ainda mais. Aprenda. Sonhos de Deus é para você, Deus e o teu líder. Ninguém mais. Amém? Porque hoje você pode estar sentado aí, meu irmão.
Mas tem muito olho te olhando aí, dizendo... vontade de... Só de dar aquele abraço de urso. Isso é para mostrar, meu irmão, que no meio do povo é povo. Amém? Não, vai para qualquer lugar, meu irmão, onde tiver pessoas, tem ciúmes. Amém? Qualquer lugar. Agora ele vai e conta o sonho para os irmãos. Eles odiaram ainda mais ele, por causa do sonho e porque ele havia dito. Eu creio que ele era tão inocente, que ele deve ter pensado, os meus irmãos vão vibrar comigo, vão orar comigo. Meu irmão, acontece isso, jovens. Você fala um sonho, a primeira coisa que te chama é de louco. Você é louco, você está fora da realidade. Amém? Tem até uma irmã aí que foi visitar lá uns parentes, que nem me conhece. O cara ficou endemoniado e falou, você fica ouvindo aquele barbudinho? Mas nem me conhece, eu nunca vi o fulano. Mas aquilo que estava nele, conhece. E é aí que eu cutuco mais ainda. Para ver se o bicho sai. Porque se sair, vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, porreta. Eu cutuco mesmo, até que sai esse ódio do teu coração. E aí você vai se transformar naquele homem de Deus, e a mulher de Deus que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dizem assim, sabe, apóstolo, vou sair. Não adianta, Deus faz você voltar. Até que a obra esteja terminada na tua vida. Vai ter que engolir. Vou congregar na filial, tudo bem, mas vai voltar. Até que me engola. E aí Deus termine a obra na tua vida. E você seja uma mulher, um homem de Deus porreta. Oh, glória! Aí você pode ir. Aí não tem problema. Não adianta, meu irmão. Não adianta, depois vai ter que voltar aquela linha. Tem um lugarzinho aí para mim? Tem, tá cheio de cadeira. Escolhe uma e senta. Não adianta, enquanto Deus tem uma obra na tua vida. E arrumou um barbudo chato aqui para te encher. Amém? E se todos os homens daqui entrar na doutrina e ficar barbudo, você vai ver que coisa linda. Amém? Você imagina o Ângelo de barba, aquela barba bem comprida, um bigodão grande, deixa eu ver, eu estou tentando imaginar aqui o Serginho de barba. Não, o dele não vai ser tão comprido não, irmão, porque com aquele rosto redondo ele vai ficar assim, ó. Arrepiado. Vai ser poderoso, hein? Hein? Já pensou? Hein, pastor Pedro? Você pregando, falando, irmãos. Não é bom? É tremendo. Entra na doutrina, meu irmão. Entra na doutrina. Porque Jesus também tinha barba, viu? Tem gente que fala, não, Jesus não tinha. Tinha. A Bíblia diz que puxavam a barba dele. Amém? O Luiz tinha um bigode, era chamado de Poncho Villa.
Olha agora lá, parece o Hitler, um bigodinho pequeno. Cadê a barba? Cadê o negócio, rapaz? Tinha uma barba, um bigode que... Ele falava aquele bigode, faz... Sabe, quando o bigode é grande, faz... Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Como ele foi abençoado pelos seus pais, apesar do ódio dos irmãos. Como ele foi abençoado naquela cisterna, irmãos. Ele caiu lá dentro, não quebrou a cabeça, não quebrou um braço, não quebrou nada. Saiu de lá inteiro. Como é que você quer sair da cisterna que muitas vezes a vida lhe preparou? É você que caiu por cima do braço. É você que caiu por cima dos seus sentimentos e se machucou. Deus preparou um lugar macio para você cair nela. Mas apóstolo, por que eu não podia sair da cisterna? Por que eu não podia não ter que passar por ela? Porque tem um negócio chamado livre-arbítrio. Deus não criou robôs. Deus criou homens e mulheres para tomarem decisões. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí você vê como ele é abençoado, ele vai como escravo. Ele começa a cair na casa do oficial do faraó. Ele começa a se aproximar do projeto que Deus tem para ele. Como esse homem foi abençoado. Como ele foi abençoado quando ele se torna um governador, irmãos. Agora, quando nós vamos lá para o final, praticamente para o capítulo 50, eu estou terminando, irmãos. Eu quero meditar numa coisa. Homens e mulheres de Deus são homens que têm marcas. E são homens que deixam marcas. Ele tinha uma visão. Deus tinha dado uma visão a esse homem. Por sonhos. Tinha um projeto na vida dele. Era um jovem que tinha uma visão do futuro. Quando nós pegamos aqui no capítulo 39, vamos pegar aqui no verso 21, ele diz assim: mas o Senhor, o que é? Estava com ele e o tratou. Deus está com você, meu irmão. Amém? Não importa a dificuldade e a luta, irmãos. Muitos não me conhecem. Acham que eu não tenho lutas nenhumas. Não importa as lutas e as dificuldades. Com Deus nós passamos por cima. Com Deus nós saltamos muralhas. Deus o tratou com bondade. Concedeu-lhe o quê? A simpatia do carcereiro. Por quê? Porque, irmãos, o homem de Deus e a mulher de Deus, primeira coisa que tem que aprender: não julgue nada. Você pode repetir isso comigo? Eu tenho que aprender. Não julgar nada. Nós temos uma facilidade em julgar as pessoas, em pôr rótulo nas pessoas. Não julgue nada. Não pegue o lugar de Deus. Deixe. Você está no trânsito, toma uma fechada, você já reclama. Por que me fechou? Ou então se é mulher, sei o quê? Vai para casa. Vai cozinhar. Se é uma pessoa de idade, então, sai da frente.
Sabe, quando passa aqueles motoboys, eles são trabalhadores, irmãos, têm família, muitos têm filhos. E eles são a rapidez dos negócios hoje. E eles precisam passar, não tem espaço. E aí um vem, passa, fecha você. De vez de abençoar, não te abençoo, querido, abençoa a tua casa, a tua família, desculpa te atrapalhar. Amém? Fui comprar um negócio eu estava com vontade de comer um negócio lá que me deu vontade. Não sei, acho que meu corpo estava precisando daquilo. Eu não percebi o horário, eu estava sem relógio, sem nada, e fui pegar o celular, também estava sem o celular, porque às vezes eu esqueço dele, ele fica carregando, eu não sei onde ele está, eu peço para alguém ligar, ou eu ligo para ele, então eu acho ele. Eu não sabia do horário nem nada, mas já estava fechada a casa, né? Quando eu cheguei lá já estava fechado, né? Eu falei, está fechado, está fechado. Vou embora. Né? Aí veio uma pessoa na porta para abrir e dizer, nós já estamos fechados. Eu falei, desculpa, querido, eu não queria, não quero nada, não queria atrapalhar. Me desculpa, eu não vi o horário, hoje eu estou meio perdido no horário. Me perdoe, viu? E virei as costas para ir embora. Não, vem, por favor, vem aqui. Não, o que o senhor deseja? Não, eu só queria lá uma coisinha, mas, pelo amor de Deus, vocês vão abrir. Mas, por favor, entre. Tá bom. Sente aqui. Sentei, fiquei. A pessoa foi lá, abriram, tiraram aqueles negócios tudo da geladeira que já tinham guardado tal, e serviram. Paguei, quis dar até uma caixinha a mais. Não, foi um prazer servir o Senhor. Falei, tá bem. Saí com o negócio, falei, mas, meu irmão, acho que era um sorvete. Que eu estava precisando de açúcar no corpo, alguma coisa assim, porque eu não como muito açúcar. Então, meu corpo acho que pediu e falou assim, chupa o sorvete. Né? Quando seu corpo precisa de alguma coisa, ele traz à memória alguma coisa. Né? E aí, falei, que coisa interessante, louvar, né? Que coisa tremenda. Por quê? Porque, irmãos, você faz diferença. Se você é uma pessoa que enche, ninguém quer saber de você. Amém? Às vezes vou no posto, cheguei no posto, fui calibrar o pneu, e aquele dia eu estava com as costas doendo mesmo. Falei, bom, deixa eu ir lá pegar, né? E é um problema você abaixar quando você tem um volume na frente. Eu agora entendo vocês, irmãs grávidas. Que dificuldade abaixar para pegar uma coisa. Porque tem uma bola na frente aqui que atrapalha. Então, conforme eu abaixo para pôr o ar no pneu, sai o meu. Porque aperta demais. E aquelas máquinas, e eu estava ali sofrendo no pneu, no primeiro. Eu falei, tem mais 3 pela frente. Já estava até tremendo ali. De vez em quando levantava e... Aí chegou um rapaz, posso ajudar? Falou, rapaz, se você me ajudasse seria de Deus, eu falei para ele. Falou, não, eu vou ajudar o senhor, o que precisa? Eu falei, só calibrar o pneu. Você é magrinho aí, você é fininho, você é tranquilo. Falou, pode deixar comigo. Pegou, fica tranquilo. Eu sujei a mão, falou, tem um paninho ali, o senhor pode até limpar a mão, limpei a mão e tal. Aí, fui dar uma gratificação para ele. Ele falou, não,
Falei, não, aceita, querido, isso não é cafezinho, não. Eu estou semeando na tua vida porque eu estava precisando de ajuda. E Deus enviou você. Ele ficou olhando para mim assim, falei, você é a resposta de Deus na minha vida, cara. Porque senão, quando acabar a base e calibrar os 4, o SAMU podia vir buscar. E era só um pneu. Sabe, irmão, como você é aí fora? Como você é aqui dentro? Aquele crente chato. Aquela crente chata que não dá nem para encostar. O Espírito Santo vai te curar hoje. Vai curar todas essas feridas aí para que possa-se pelo menos receber um abraço. Amém? O crente tem que ser uma delícia, meu irmão. Sabe, você tem que andar na rua, a Bíblia diz, você é uma delícia. Você passa, as árvores batem palmas para você. Agora você passa, a árvore vira, então está ruim. Não é verdade? Está escrito na Bíblia. As árvores vão aplaudir você. Pô, meu irmão, seja mais amável. Amém? Às vezes vai sair de casa, vai sair o marido, falou, já estou indo bem. Ela diz, já vai tarde, tá bem. O cara acabou de sair, ela já respondeu, ouviu minhas orações, Senhor. Vai com Deus. Porque as pessoas são muito chatas. Amém? E Deus quer uma igreja gostosa, uma igreja que é uma delícia, onde você pode ir e falar de Jesus para as pessoas, mas não é falar para Jesus para ficar enchendo. Olha, aceita Jesus, aceita Jesus. Não, meu irmão, vai tranquilo. A hora que a ficha cair, a hora que a palavra entrar naquele coração, pode ser o mais duro que for, ela vai se transformar. Amém? Não esquenta. Seja amável. Amém? Eu estava na fila do mercado e estava escrito lá, é caixa especial. Você tem que aprender a viver a tua idade, meu irmão. É caixa especial. Tudo agora para você é especial. Claro que tem que tirar proveito. Na nossa fila tem cadeirinha. O resto fica em pé lá, meu. Você só vê gente que nem cavalo. Na minha tem cadeira. Logo mais vai ter uma aguinha, um lugarzinho lá, um refrigerante. Você tem que aprender, meu irmão. Tem que aprender. Estou ficando velho. Não, aprende aí na boa. Estou lá no meu caixa especial. O resto está tudo lotado. O meu está tranquilo. Sou o da vez. Aí chegou uma senhorinha. Bate nas minhas costas. Eu olhei e ela disse... Jovem. Pronto. Já me ganhou. Eu falei, pois não, senhora. Ela estava só com um pacotinho na mão. Posso só passar esse pacotinho? Eu falei, por favor. Se chega aquela... Tem fila, porque esse carrinho... Eu ia falar, olha, vai ficar aí. E eu não vou no seu funeral. Mas aí, como chegou com jeitinho, tocou legal, tocou na bênção, vai ser abençoada. Falei, pois não. Aí eu olhei, tinha um senhor mais atrás, né, com a carinha, parecia a Julie, a cachorrinha que eu tenho em casa. Com o vidrinho dele. Falei, por favor, o senhor também. Vamos lá. Enquanto isso, eu fiquei vendo a revista lá. Amém? Passaram as pessoas, foram, todo mundo passou, todo mundo foi, na boa.
sem briga. Sabe, para que brigar? Irmãos, eu entrei na minha filha no banco da outra vez. A filha é minha. O banco é meu. Eu já cheguei ali, na idade que eu estou. Eu estou sentado, quando eu vou entrando, só tinha saradão na fila. Eu vou entrando, os saradões já. Eles esquecem que um dia vão ficar velhos também. E esquecem que tem a lei da gravidade, que tudo que sobe cai também. Não, o resto que você pensou foi você. Isso aí é mente deturpada, nós vamos limpar essa noite. Estou falando da lei da gravidade. E aí os caras olhando para mim, né, tudo tatuado, aquelas botas. Mas Deus é o Deus das estratégias. Aí eu entrei. Não estou olhando para ele. Sentei. O caixa me chama. Porque eu passei na frente de todo mundo. Senhor Reinaldo, eu ali. Senhor Reinaldo, sim? Ah, sou eu? Olhei para aquele jovem que estava. Falei, por favor, rapaz, me dá uma mãozinha aqui. Aí ele murchou. Não, por favor, levante. Obrigado, querido. Deus abençoe. Vai se lascar. Um dia você vai chegar nessa idade, querido. Sai do meu pé. Porque quem gosta de ficar pegando o pé é sapato. Amém? Deus é o Deus das estratégias. Ele tem uma estratégia para você. Ele tem uma estratégia essa semana para você. Ouça o que Deus está falando. Bendito é o nome do Senhor. Deus é o Deus das estratégias. Oh, glória a Deus. Eu quero te mostrar como é que você pode tirar proveito. Porque a Bíblia diz assim, seja o seu viver sim, sim, não, não. Mas o sim e o não podem ser bênção, depende de como você vai usar. Nem todo sim vai ser bênção e nem todo não é bênção. Mas depende da decisão que você toma. Amém? Mas é sim ou não. Então você pode tirar proveito. Tanto um como o outro tem bênção e maldição. Agora, se eu pegar aqui o de José, eu posso tirar algumas coisas aqui. Por favor. No capítulo 50, olha que homem de Deus tremendo. O Jacó, que era o pai dele, vai à morte. Ele amava o pai. Muito. Aos 18 anos foi separado do seu pai. Agora tem que viver a sua própria vida. Tem que enfrentar o que o destino vai lhe oferecer. Mas Deus estava no controle. E diz assim, José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para o embalsamarem o corpo do seu pai, e assim o fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito e disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Olha que homem de visão, homem de fidelidade, homem de respeito. Ele tinha um superior sobre ele. Mesmo sendo um governador, ele disse, há um rei sobre a minha vida, eu não posso fazer nada sem comunicá-lo. Que coisa poderosa, o que é fidelidade?
faça um favor de falar ao rei a seguinte mensagem: quando meu pai estava para morrer, ele me fez prometer que eu iria enterrá-lo na sepultura que ele mesmo preparou. Por favor, deixa-me sepultar meu pai, porque eu vou voltar. O rei respondeu: vá em paz, e sepulte o seu pai, como ele te fez prometer. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram, olha só, querido, as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio, todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José e os seus irmãos e o de Jacó. E deixaram na terra somente as crianças pequenas, as ovelhas, cabras e gado. Ou seja, a maior parte foi embora. Poderia ter dito: bom, eu vou agora e não volto. Mas ele disse: eu sou um homem de palavra. Eu vou e volto. E aí o que mais diz aí? Também foram com eles homens a cavalo, em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram à cidade, que fica a leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de enterro num terreno onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro dos egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome que está até hoje. Assim, os filhos de Jacó fizeram com tudo que o seu pai havia pedido. Eles levaram o seu corpo e o sepultaram na caverna, a leste da cidade, no terreno que Abraão havia comprado do Eteu, para ser sepultura da sua família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que haviam acompanhado, ou seja, ninguém ficou para trás. Depois da morte do pai, os irmãos disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar do mal que lhe fizemos. Ele estava machucado? Estava. Estava com raiva? Estava. Mas esse homem era fiel. Fiel ao seu pai. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele pediu a você o seguinte favor: perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, exatamente como o sonho que ele teve, e curvaram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenho medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Não se coloque no lugar de Deus. Não julgue a ninguém.
Bendito é o nome do Senhor. E por causa disso, esse homem foi feito governador. E ele viu a descendência dele crescer, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Não julgue, perdoe. Cada um é o que é. Quem conserta é Deus. Quem transforma é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E eu termino dizendo alguns nãos. Tire proveito de alguns nãos. Não assuma dificuldades familiares como irreversíveis. Deus pode mudar todas as coisas. Não aceite o ódio como fatal, é a única coisa. Não caia em túnel sem fim, querido. Se você cair numa cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota, saiba que Deus pode tirar você de lá, mas se você bater nessas coisas, para sair depois é difícil. Não admita que os problemas são eternos. Não, a Bíblia diz que tudo tem um tempo e vai passar. Mesmo que você não esteja na posição que você desejaria ocupar, ou fazendo aquilo que gostaria de fazer, encare o que lhe aparecer. Faça. Pois sempre vai aparecer algo melhor para se fazer. Não tenha medo mesmo que você tenha que crescer de repente, ande com Deus, pergunte para Ele, receba a orientação de Deus, siga a palavra. Não desperdice oportunidades que Deus te dá. Porque depois de desperdiçado, elas não voltam mais. Não acredite que existam situações que não vão mudar. As tentações, as lutas vêm na proporção da nossa força. A Bíblia diz: ninguém será tentado além das suas forças. Não se assombre diante de grandes desafios ou diante de grandes coisas. Você será capaz de vencer todos esses desafios. E nunca se esqueça de onde você veio. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra ao teu coração nesta noite, porque eu sei que Deus vai fazer proezas na minha vida e na tua vida, nessa semana, nesse mês, livramentos poderosos, oportunidades poderosas que Deus está dando. Quem tem ouvidos, que ouça. Vamos estar em pé.